Olá, graça e paz. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Tudo bem com você, meu amigo, minha amiga? Você que está assistindo a este programa em algum lugar deste Brasil, aí na sua casa, aqui em Alta Floresta, que o Senhor te abençoe ricamente com o estudo da palavra que queremos fazer juntos esta manhã. Estamos estudando a parábola do fermento. Esta é a parte 2. A parte 1 você encontra no YouTube, tá bom? Aqui está a parte 2. Vamos estudar a segunda parte a partir de agora. A parábola do fermento é que nós estamos estudando. Para isso eu convido você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Porque nós estamos estudando este capítulo, não é verdade? O capítulo 13, a parábola do fermento. Mateus 13, 33. Mateus 13, 33. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Fazendo uma recapitulação do nosso primeiro estudo, porque este é o segundo, ou é a segunda parte do estudo, a parábola do fermento. Fazendo uma recapitulação, nós falamos que para compreendermos ou para que compreendamos melhor o que o Senhor Jesus pretendia dizer com esta parábola, quando ele a proferiu, nós vamos examinar 3 figuras de linguagem que estão aqui, 3 figuras que compõem esta parábola. E nós já falamos, né? É o fermento, a mulher e a farinha. O fermento, a mulher e a farinha. São as 3 figuras que são usadas aqui pelo Senhor Jesus para trazer o ensino que ele pretendia à igreja. Como eu disse a vocês no estudo passado, a parábola do fermento também é uma das parábolas que o Senhor Jesus não explica. Isto sugere que o Senhor Jesus já tinha falado com eles a parábola do semeador, dado a explicação. Já tinha falado com eles da parábola do joio, dado a explicação. Então, o Senhor Jesus vai tratar com eles aqui agora, e a parábola do grão de mostarda, né? Então, o Senhor Jesus permite que estas parábolas possam passar por uma interpretação dos próprios discípulos ou daqueles que a ouvissem, com base nas parábolas anteriores que ele tinha dado a explicação. Ou seja, para entender a parábola do grão de mostarda, para entender a parábola do fermento, para entender a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede, eles precisavam lembrar daquilo que Jesus já havia dito nas parábolas anteriores e explicado, ok? Então, vocês se lembram no estudo passado, falando sobre o fermento, eu mostrei para vocês, então, todo o ensino bíblico a respeito de fermento, mostrando que a Bíblia, na maioria dos textos, ela traz o fermento como algo ruim, algo mal, algo que simboliza o mal, algo que simboliza o que é ruim, algo que simboliza a deterioração, algo que simboliza o pecado, algo que simboliza a hipocrisia. Então, nós já vimos no estudo passado isto a respeito do fermento, tá? Nós terminamos o estudo passado falando justamente sobre isso, não é? Esse fermento que foi escondido na farinha como um tipo de mal, que representa a forma por meio da qual as sutis forças
de Satanás militam contra a verdade, com o objetivo de desagregar, romper, corromper. Foi isso que falamos no final do estudo passado, quando mostramos o que o fermento significa aqui nestas três figuras. Fermento, mulher, farinha. Fermento falamos no estudo passado. Vamos então agora à mulher. A mulher, nesta parábola, Jesus troca a área agrícola pela doméstica. Lembram que ele vinha falando, parábola do semeador. Ele está falando sobre algo que tem que ver com o campo, com a agricultura. A parábola do trigo e do joio tinha que ver com o campo, com a agricultura. A parábola do grão de mostarda tinha que ver com o campo, com as hortaliças, com o campo de horta, não é? Então o Senhor Jesus agora troca. Ele sai do campo e ele vem para a área doméstica. Então agora ele fala de uma mulher. Então, Jesus está trocando aqui o local para ensinar aos seus ouvintes o mesmo assunto que ele vinha tratando na parábola do semeador, na parábola do trigo e do joio, na parábola do grão de mostarda. Ok? A Bíblia usa a figura da mulher simbolicamente de três formas diferentes. Então, como eu falei para vocês, mostrei para vocês o que a Bíblia ensina no geral a respeito do fermento, o fermento é um tipo de mal, de corrupção. A Bíblia usa o fermento como ilustração do que é mal, ilustração do que é ruim. A Bíblia também usa a mulher para ilustrar três coisas diferentes. Primeiro, a mulher, você vai achar a mulher na Bíblia em vários lugares, a figura da mulher como reino. Isaías 47:5 é um exemplo, que eu não vou ficar dando vários exemplos para você, porque tem muitos. Como reino, a mulher é usada como reino em vários textos na Bíblia. Segundo, a mulher é usada para ilustrar cidade. Então, a figura da mulher ilustra reino, a figura da mulher ilustra cidade, Jeremias 6:12, Isaías 3:26, 51:17, por aí vai, né? Então, a mulher figura reino, a mulher figura cidade, e a mulher também, ela figura a igreja. Ora, então, nós entendemos aqui que tem uma mulher aqui. Que mulher é esta? Agora, nós precisamos lembrar que, como igreja, existe a verdadeira igreja. Você vai ver isso no Salmo 45, 10 e 13, Isaías 54, 1 e 6, Apocalipse 12, 1, 6 e 17, né? A mulher como figura da verdadeira igreja, tá? Mas também a mulher como figura da falsa igreja, Apocalipse 17:1, Zacarias 5:7. Então, a mulher ela é usada como figura da igreja. Também eu falei que a mulher é usada como figura do reino, a mulher é usada como figura de cidade, a mulher é usada como figura para a igreja. Quando ela é usada como figura para a igreja, ela é usada de duas formas: a verdadeira igreja e a falsa igreja. Ok? A ação da mulher aqui, da parábola de fermento, a ação da mulher é facilmente notada. O que essa mulher faz de acordo com o texto que nós acabamos de ler? Olha o que ela faz. Uma mulher tomou e escondeu. Uma mulher escondeu o fermento em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado.
esconder, nunca está relacionado com a pregação da palavra ou com o evangelho. Algumas pessoas que interpretam de forma errada esta parábola, diz que essa mulher aqui é a verdadeira igreja, pregando o evangelho que vai levedar o mundo inteiro, o evangelho que vai ganhar o mundo inteiro. Bom, primeiro, o Senhor Jesus Cristo não iria dizer que a mulher, a igreja, iria esconder. Pelo contrário, todas as vezes que Jesus falou sobre a palavra dele, é para proclamar no eirado, é para gritar, é para propalar, é para falar bem alto, é para pregar, né? Ide pregai. Então, o Senhor Jesus jamais trouxe a ideia de o evangelho com algo escondido, algo que deve ser escondido de maneira nenhuma. A segunda coisa que percebemos quando lemos os evangelhos é que nunca vimos o Senhor Jesus dar a ideia de que o evangelho iria transformar o mundo inteiro. Nunca vimos isso. O que vimos sempre foi o Senhor falar a dificuldade que o evangelho teria para alcançar as pessoas. E o evangelho vai alcançar sempre os eleitos, não é verdade? Mas não vai alcançar o mundo inteiro, tomar conta do mundo inteiro e transformar o mundo inteiro, transformar esta realidade caótica que é a terra, que é esta terra governada pelo príncipe deste mundo e pelos homens que abominam a Deus, que não querem a Deus. Não. Não é verdade. O evangelho não vai transformar tudo isso. Não é este o propósito de Deus. Por isso, essa parábola não pode ser tomada dessa maneira. Então você veja, a mulher aqui esconde, né? Escondeu. Isso não está relacionado com pregação do evangelho, a palavra esconder. O Salmo 40, versículo 9 e versículo 10 diz: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Diz ele, não escondi da congregação a tua graça e a tua verdade. Então a palavra de Deus no Salmo 49, versículo 9 e 10, mostra que a igreja verdadeira, ela proclama, ela não esconde, ela propaga, ela expõe o evangelho de maneira muito clara e evidente, ok? Segredos ocultos e disseminação de falsas doutrinas caminham juntos. Segredos ocultos e disseminação de falsas doutrinas caminham juntos. Quando você entra em alguma coisa que há muito segredo, não é? Muita coisa, não pode ser falado, não pode ser dito, isso é perigoso. Isso geralmente anda atrelado com falsas doutrinas ou com a chegada de falsas doutrinas. Elas caminham juntos. A mulher dessa parábola age de forma desonesta e enganadora. A mulher dessa parábola age de forma desonesta e enganadora. Ela esconde o fermento na farinha. Seu objetivo é furtivamente introduzir um elemento corrupto, um elemento estranho à farinha e assim gerar deterioração. Vejam, a mulher tem esta atitude de furtivamente, de modo escondido, não é? Colocar um elemento corrupto, um elemento estranho à farinha. O fermento, ele é estranho à farinha. O fermento não é natural à farinha do trigo. Não, de modo nenhum. É um elemento que vai causar corrupção. É um elemento estranho que vai trazer uma mudança
na farinha e assim gerar deterioração. Entende agora por que o Senhor Jesus falou da parábola do grão de mostarda? Lembram? No estudo da parábola de grão de mostarda, Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Mas esse grão de mostarda, ele cresceu de forma anômala. Ele cresceu de forma estranha a uma hortaliça, a ponto das aves dos céus vir aninhar-se ali. Então houve uma estranheza. Vejam que Jesus está mostrando desde a parábola do semeador, o tempo todo ele está mostrando a mesma coisa, usando figuras, para que o povo entenda. Na parábola do semeador, lembram, estou só recapitulando, tem o solo bom, mas tem os solos ruins. Na parábola do joio e do trigo, tem o trigo que é semeado, mas o joio foi semeado junto. Está vendo? Na parábola do grão de mostarda, já acabei de falar, e ele continua com o mesmo assunto. E ele fala agora então da parábola do fermento. Ele está mostrando que há algo ruim, que é o fermento, que uma mulher, que mulher é essa? A falsa, aquela parte falsa da igreja, introduz algo estranho na farinha. É disso que o Senhor Jesus está falando, ok? O fermento, então, simboliza algo ruim e estranho, símbolo de corrupção, ok? E agora a mulher, símbolo da igreja, mas ao olhar o comportamento desta mulher, então ela é a falsa igreja. Lembram na parábola do grão de mostarda? Aquela igreja que ficou só a aparência de igreja. Está aqui de novo, ela está voltando aqui. Jesus está mostrando, isso é uma realidade, isso é uma realidade, isso é uma realidade, isso é uma realidade. Enquanto o reino de Deus estiver aqui, vai estar aqui o reino de Deus, que é invisível, a igreja invisível, junto uma igreja visível, e que com isso pode ter aninhado coisas de Satanás aí dentro. E o Senhor Jesus, quando fala sobre o trigo e o joio, que o moço pergunta: o senhor quer que arranquemos o joio? Ele fala: não. Quem vai tirar isso são os anjos na consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus vem mostrando essas duas coisas juntas quando o reino de Deus está aqui na terra, antes da consumação dos séculos. Tem aqui sempre aquilo que é de Deus, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso e até diabólico, humano, carnal, misturado aqui. Vão estar lidando sempre juntos. Só os anjos de Deus vão fazer a separação disso na consumação dos séculos. Então, é isso que o Senhor Jesus está mostrando. E a mulher, então, ela é símbolo desta igreja. A mulher é a falsa igreja, que trabalha secretamente no meio da verdadeira igreja, introduzindo o fermento da corrupção, introduzindo o fermento do pecado, o fermento da malícia, o fermento do engano. Esta parábola continua a falar do mesmo assunto, ok? Então aí está a mulher. Já vimos o fermento e a mulher. Agora vamos falar sobre as 3 medidas de farinha. As 3 medidas de farinha. Quando Jesus empregou a expressão 3 medidas de farinha, ele utilizou uma linguagem que tinha um significado definitivo e valioso para a mente hebraica, para a mente dos hebreus, dos judeus, tá? Como você queira, dos israelitas, tá bom? Ele tinha algo que os hebreus sabiam de cor e salteado: 3 medidas de farinha. A primeira menção às 3 medidas de farinha é feita por Abraão, quando ele preparou uma refeição para o Senhor. Você vai encontrar isso lá em Gênesis 18, versículo 6. Lá Abraão prepara uma refeição e ele usa 3 medidas de farinha. Era uma refeição que simbolizava companheirismo e hospitalidade
preparada para um visitante sobrenatural. Percebem? 3 medidas de farinha está falando de algo sobrenatural. Alguém sobrenatural está envolvido nisto. Por isso, 3 medidas de farinha. Uma refeição da qual participavam tanto o anfitrião como o convidado. A medida na parábola era de uma efa, não é? A oferta de cereais, que em Levítico, capítulo 2, versículo 11, diz assim: nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor se fará com fermento. Então está falando aqui de uma oferta que é feita ao Senhor, uma oferta ao Deus Todo-Poderoso, algo que é do Senhor. A figura sobrenatural aqui é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ok? Então, nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor se fará com fermento. Preste atenção. Uma oferta de cereais tipifica a hospitalidade de uma alma para com Deus e a hospitalidade de Deus para com essa alma. Viram Abraão? 3 medidas de farinha. A oferta do efa, né? O efa, né? As 3 medidas de farinha, a oferta de cereais, ali é totalmente sem fermento. E assim como Abraão ofereceu aquela oferta ao Senhor que esteve lá com ele, ofereceu para o Senhor comer e comeram ali juntos, significando hospitalidade e companheirismo, também aqui a oferta em Levítico significa a hospitalidade de uma alma para com Deus e de Deus para com essa alma. A farinha é a vida de Cristo. A farinha é a vida de Cristo. A farinha simboliza, tipifica o evangelho simples e puro. O evangelho que procede de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Destas 3 pessoas que sempre estiveram envolvidos em tudo que é escritura sagrada, em todo o ensino sagrado, em todas as letras da palavra de Deus. Estas 3 pessoas, distintas pessoas da Trindade Santa, estão envolvidas em toda a palavra, não é? A farinha significa também o evangelho simples, puro, que não permite mistura. O evangelho de Jesus não admite mistura. O evangelho de Jesus não admite que se acrescente. O evangelho de Jesus não admite que nós coloquemos a nossa porção nele. O Senhor Jesus está denunciando isso, que aquela mulher, a falsa igreja, o que é falso no meio da igreja do Senhor, o falso que é introduzido pelo inimigo, esse falso vai trazer a corrupção, esse falso vai tentar introduzir na igreja de Cristo a corrupção, a malícia, a maldade. Como vimos no primeiro estudo sobre o fermento como tipo de malícia, maldade, corrupção, pecado, não é verdade? Não admite nada além seja acrescentado ou adicionado. O evangelho não admite, não acrescenta. Ninguém pode. A palavra de Deus é pura, é simples, é totalmente completa, perfeita. Não se admite mistura. Ninguém precisa ajudar. Ninguém precisa pôr nada, acrescentar nada. A palavra de Deus basta. A palavra de Deus interpreta-se. A palavra de Deus ensina dela mesma. A palavra de Deus é plenamente suficiente. Ninguém pode acrescentar mais nada. E esta mulher, figura da falsa igreja, está acrescentando a corrupção aí. Somente Jesus Cristo e seu evangelho são
a medida necessária para alimentar seus escolhidos hóspedes. Ouviram isso? Somente Jesus Cristo, somente Jesus, somente o Evangelho, somente a palavra dele são necessários para alimentar os seus escolhidos hóspedes. Nada mais, nada mais. Somente Jesus Cristo e seu Evangelho podem proporcionar que pecadores se sentem com Deus à mesa para uma refeição de companheirismo e hospitalidade. Somente Jesus Cristo, somente o Evangelho de Jesus pode proporcionar que pecadores como eu e você sentemos-nos à mesa na presença de Deus para companheirismo e recebendo da parte de Deus esta hospitalidade. Somente Jesus Cristo e seu Evangelho. Ok? Então, concluindo com a parábola do fermento, Jesus termina o seu discurso à multidão. Nas próximas parábolas que vamos ver, o Senhor Jesus não está mais falando com a multidão e o assunto vai mudar. Não será mais esse assunto. Agora, o Senhor Jesus, depois desta parábola, vai falar com um grupo seleto. Não é mais com aquela multidão, com aqueles religiosos que precisavam ouvir estes ensinos até a parábola do fermento. Vai mudar. Vimos nesta parábola, então, que Jesus usou 3 figuras. O fermento, símbolo da corrupção. A mulher, figura da falsa igreja que age de forma escondida, sempre às escondidas, no meio da igreja. E vimos as 3 medidas de farinha que tipifica a vida de Jesus e seu evangelho, simples e puro. Tipifica a vida de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é sobrenatural, poderoso. Vamos aplicar isso a nós? Primeiro, como discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos limpe cada dia do poder corruptor do pecado. Precisamos praticar a palavra do Senhor, irmãos, pois só através da palavra de Deus somos limpos da levedura do pecado. Nós somos limpos dessa ação que leveda a farinha, que é o pecado. Só pela palavra de Deus. E por isso, como discípulos, nós precisamos pedir: Espírito Santo, use a tua palavra para nos limpar. Como discípulos do Senhor Jesus, precisamos estar atentos ao agir secreto da falsa igreja. Nós precisamos estar atentos, precisamos discernir o que a falsa igreja está tentando, né? A disseminação do crescimento aparente, externo, o inchaço humano, a glória humana, o crescimento produzido pelo homem. Nós precisamos estar atentos a isso, porque o Senhor Jesus está falando sobre isso. Está dizendo: ó, eu não preciso da ajuda, a minha igreja verdadeira não precisa da ajuda da falsa, de querer colocar aqui um fermentinho para crescer, para ficar mais bonito, para aumentar. Jesus está dizendo: não, na minha igreja não precisa disso. Não precisa da ajuda dos religiosos, fariseus, saduceus, que estão aí, ó, introduzindo os fermentos da hipocrisia, do pecado. Lembra? Tá? Terceiro, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos nos alimentar da vida de Cristo. Perdão, gente. Precisamos nos alimentar da vida de Cristo, do seu evangelho simples e puro. Você e eu precisamos nos sentar diariamente à mesa da comunhão e da hospitalidade de Deus nosso Pai, tendo como oferta a vida de Cristo, e somente Cristo, nada mais que Cristo. Tá bom? É isto que nós aprendemos com esta parábola. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo ensino da tua palavra, obrigado por esclarecer mais uma vez para nós que a igreja
do Senhor, vai ter sempre alguma coisa aí que não é dela, mas que vai estar aí no meio dela, sempre tentando introduzir aquilo que é falso, aquilo que é do inimigo, aquilo que é hipócrita, aquilo que é engano. Senhor, me ajuda e ajuda a igreja a discernir o que é falso e apartarmos-nos disto, e afastarmos-nos disto. Para a glória do teu nome, nós oramos. E queremos, Senhor, todos os dias da nossa vida ter o privilégio de sentar à mesa da comunhão e da hospitalidade do Senhor. Todo dia da nossa vida queremos ter um tempinho para buscar o Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco, por causa da sua mesa de comunhão, hospitalidade e companheirismo que o Senhor tem estendido para nós. Por causa de Jesus Cristo, que se ofereceu, que se ofertou por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.